Sejam bem-vindos. Hoje a gente vai revisitar uma história que, assim, talvez todo mundo ache que conhece de cor, a da criação e da queda, lá nos 3 primeiros capítulos de Gênesis. Mas a nossa proposta aqui é olhar para ela com uma lente um pouco diferente. Exatamente. Nós vamos seguir a trilha de um estudo do Instituto Genebra de Estudos Reformados. E a ideia não é só recontar a história, sabe? Mas entender como, para essa linha de pensamento, esses capítulos são o alicerce de tudo que vem depois. Uhum. Conceitos como aliança, pecado, redenção, tudo nasce aqui. Perfeito, então a nossa missão é investigar isso. Ok, vamos analisar. E se Gênesis 1, 2 e 3 não forem, 3 histórias separadas, mas o primeiríssimo ato de um único e grande drama, que define todo o resto da narrativa bíblica? Essa é a chave. É exatamente isso. Quando você os vê como uma unidade, um padrão emerge. É quase como um DNA para toda a história. Criação, queda e redenção. E essa estrutura vai se repetir de várias formas. Certo, essa estrutura de criação, queda, redenção faz muito sentido como um mapa, né? Então vamos ver como as peças se encaixam, começando pelo começo, literalmente. Gênesis capítulo 1. Aqui a grande ideia é Deus como um arquiteto cósmico, trazendo ordem para o que era descrito como sem forma e vazio. É quase uma coreografia. Existe uma lógica impressionante na sequência, né? Nos primeiros 3 dias, Deus cria os espaços, os palcos, por assim dizer. Dia 1, a luz, separando o dia da noite. Certo? Dia 2, os céus, separando as águas. Dia 3, a terra seca e a vegetação. Pronto. Os ambientes estão prontos. E nos 3 dias seguintes, ele preenche esses palcos. O que é incrível é a correspondência. No dia 4, ele coloca o sol e a lua para governar o dia e a noite que ele criou no dia 1. Exato. No dia 5, peixes e aves para os mares e céus do dia 2. No dia 6, os animais para a terra seca do dia 3. É uma simetria poética. E essa ordem não é só estética, sabe? Ela reflete o caráter do Criador. A criação é uma manifestação da glória de Deus, como diz o Salmo 19. Os céus declaram a glória de Deus. Tudo é intencional, nada é aleatório. Você nunca tinha percebido essa simetria? É como uma poesia arquitetônica, né? Mas o que me chama a atenção é o clímax de tudo isso. A criação da humanidade. O texto diz que fomos feitos à imagem de Deus. O que isso realmente quer dizer? Não é sobre aparência física, certo? De jeito nenhum. Dentro dessa perspectiva teológica, ser imagem de Deus é sobre função e relacionamento. Significa que a humanidade foi criada para representar Deus na Terra. É um cargo de alta responsabilidade. Então é como se fôssemos embaixadores. Exatamente. É um chamado para administrar, cuidar e cultivar a criação, refletindo o governo bom e sábio do próprio Criador. Isso dá uma dignidade imensa ao ser humano, mas também uma tarefa muito clara. Uhum. E no final de tudo, depois de criar o homem e a mulher, Deus olha para sua obra e a declara muito boa. Não apenas boa, como nos outros dias, mas muito boa. A perfeição está instalada. E o 7º dia? Ele parece quebrar esse padrão de criar e preencher. Deus descansa. Por que esse descanso é tão importante a ponto de encerrar a semana da criação? É uma ótima pergunta. O descanso de Deus não é por cansaço, claro. É uma celebração. É como um artista que dá um passo para trás para admirar sua obra-prima concluída. E, teologicamente, esse descanso estabelece o princípio do sábado, que, como a fonte aponta, vai muito além de um dia de folga. Ah, é? Sim. Ele se torna um sinal, sabe? Uma prévia do descanso eterno e da paz perfeita que Deus promete ao seu povo em Cristo, como é explorado mais tarde na carta aos Hebreus. Essa ideia do 7º dia como um sinal de um destino final é muito poderosa. E o texto parece fazer uma transição parecida, de uma escala cósmica para algo muito mais íntimo. Se o capítulo 1 foi a câmera em modo panorâmico, mostrando o universo inteiro, o capítulo 2 parece que dá um zoom direto no coração dessa criação. É uma mudança de lente perfeita.
E a linguagem reflete isso. Em Gênesis 1, o nome usado para Deus é Elohim, que ressalta seu poder e majestade como Criador. Certo. A partir do capítulo 2, o texto usa YHW Elohim, combinando poder com o nome pessoal e pactual de Deus, YHW. A narrativa está sinalizando que agora o foco é no relacionamento pessoal, de aliança. E os detalhes são muito mais terrenos, por assim dizer. Adão é formado do pó da terra, Deus sopra a vida nele, ele é colocado num jardim, o Éden, com tudo o que precisa. Mas aí vem a famosa regra: não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso sempre me fez pensar, se tudo era tão perfeito, por que colocar essa árvore proibida lá? Qual era o propósito desse teste? Essa pergunta é central. E aqui a fonte aponta para algo fascinante, que é como se Deus estivesse estabelecendo um contrato com Adão. Pense nisso como os termos e condições de uso do Éden. Um contrato. Explícita: a morte. Na teologia reformada, isso ganha um nome técnico: o pacto de obras. Um pacto de obras. Então a vida de Adão no paraíso não era garantida incondicionalmente. Dependia dele cumprir a parte dele no acordo. Exatamente. A obediência seria a prova de sua lealdade e amor. E o próprio Éden é visto como mais do que um jardim. Era uma espécie de santuário, um templo primordial onde o céu e a terra se encontravam, e Deus caminhava com o homem. Adão tinha a função de sacerdote e rei, cuidar daquele espaço sagrado e governar sobre ele em nome de Deus. Nesse cenário surge a criação de Eva. O texto diz que ela foi feita da costela de Adão para ser uma auxiliadora idônea. Essa expressão às vezes é mal interpretada, não é? Com certeza. Ser formada da costela não sugere inferioridade, mas sim igualdade de essência e uma unidade profunda. Ela vem do lado dele como parceira, e auxiliadora idônea é uma expressão forte no hebraico. A palavra para auxiliadora é frequentemente usada na Bíblia para se referir ao próprio Deus, Nossa, como alguém que vem para socorrer e fortalecer. E idônea significa que ela é a contraparte perfeita para ele. Eles são diferentes, mas se completam para cumprir juntos a missão de serem a imagem de Deus. O casamento é instituído ali como essa parceria fundamental. certo. Então a gente tem uma criação perfeitamente ordenada, um relacionamento de aliança com termos claros e uma parceria humana ideal. O cenário está montado para uma história de comunhão perfeita. E é aqui, no capítulo 3, que a música para. É a grande virada dramática. O palco da comunhão se torna o palco da tentação. A harmonia está prestes a ser quebrada. A estratégia da serpente é impressionante. Ela não chega com uma ordem, chega com uma pergunta que planta a semente da dúvida. Foi isso mesmo que Deus disse? Primeiro ela questiona a palavra de Deus, depois questiona a bondade de Deus, sugerindo que ele está escondendo algo bom deles. É uma tática muito sutil. E isso nos diz muito sobre a natureza do pecado. O problema não foi o ato de comer uma fruta em si. A raiz do problema foi a incredulidade. Foi a decisão de desconfiar do Criador e confiar no próprio julgamento. Foi o desejo de ser como Deus, de tomar para si a autoridade de definir o que é certo e errado. Foi um ato de rebelião contra a ordem estabelecida. E as consequências são instantâneas. A primeira coisa que acontece é que eles percebem que estão nus e sentem vergonha. Aquela inocência natural se foi. Eles se escondem de Deus. A conexão, a intimidade quebrou. A alienação é a consequência imediata, e ela acontece em todos os níveis. Alienação de Deus, pois eles se escondem. Alienação um do outro, pois Adão imediatamente culpa Eva. E alienação de si mesmos, com a nova experiência da vergonha. E depois da quebra, vem o julgamento de Deus. Vamos passar por eles porque são específicos e definem o resto da experiência humana. A serpente é amaldiçoada, a mulher terá dores no parto e tensão no relacionamento, e o homem vai ter que lutar com a terra, que agora produz espinhos, e no final, a morte, o retorno ao pó. É um quadro bastante sombrio. Julgamento, maldição, morte. Sinceramente, parece que não há esperança aqui.
Onde está a virada? Ela está escondida onde ninguém esperaria, dentro da própria maldição contra a serpente. É quase um código secreto. Em Gênesis 3, versículo 15, Deus diz à serpente: "Porei inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar." E essa pequena frase, no meio do juízo, é o que teólogos chamam de proto-evangelho. O primeiro evangelho, a primeira boa notícia. Como assim dentro de uma maldição? Exatamente. É a primeira semente de toda a história da redenção. Deus promete que um dia, um descendente da mulher, uma linhagem humana, vai esmagar a cabeça da serpente, significando uma vitória definitiva sobre o mal. A luta não vai ser fácil, claro. A serpente vai ferir o calcanhar desse descendente, o que aponta para sofrimento e até morte. Mas a vitória final é garantida. Toda a Bíblia, a partir daqui, é o desenrolar de quem é esse descendente. Isso muda tudo. Mas a fonte também fala de um conceito teológico que surge da queda: depravação total. Peraí, isso soa pesado. Quer dizer que todo ser humano é inerentemente mau? É uma boa pergunta, e o termo pode ser enganoso. Não significa que somos o pior que poderíamos ser. Pense nisso mais como uma mancha de tinta que caiu na água pura e se espalhou por tudo. A queda de Adão, como representante da humanidade, afetou cada parte da nossa natureza. Não há uma área, nossa razão, nossas emoções, nossa vontade, que não tenha sido distorcida ou corrompida pelo pecado. Nada ficou intacto. Entendi. É uma corrupção que se espalha, não necessariamente a maldade máxima em cada ato. E mesmo nesse estado tem mais um detalhe no final do capítulo que chama a atenção. Depois de tudo, Deus faz roupas de pele para Adão e Eva. Um ato de misericórdia impressionante no meio do julgamento. Eles tentaram se cobrir com folhas de figueira, uma solução frágil, humana. Deus proveu uma cobertura duradoura. Mas, para fazer roupas de pele, o animal precisou morrer. Esse é o primeiro indício de sacrifício na Bíblia. O sangue de um inocente é derramado para cobrir a culpa e a vergonha dos culpados. É uma imagem poderosa que aponta para o futuro, para o sacrifício definitivo de Cristo. Uau! Então o mesmo capítulo que descreve a fratura completa já começa a esboçar o plano de conserto. Exatamente. O pacto de obras foi quebrado. A humanidade falhou. Mas Deus, em sua graça, inicia imediatamente o que é chamado de Aliança da Graça, prometendo salvação não por esforço humano, mas pela obra de um Redentor que viria. A expulsão do Éden nesse contexto é um ato de juízo, sim, mas também de misericórdia. Impede que eles comam da árvore da vida e fiquem presos para sempre naquele estado caído. Certo, vamos juntar as peças. A gente passou por uma criação ordenada e gloriosa, mergulhou num relacionamento de aliança no jardim e testemunhou a ruptura trágica da queda, que de forma surpreendente já carregava a primeira promessa de esperança. E ao olhar para esses 3 capítulos através da lente do Instituto Genebra, vemos os pilares do que seria a fé reformada sendo lançados. A soberania absoluta de Deus sobre tudo, a responsabilidade do ser humano dentro de uma aliança, a realidade devastadora do pecado e a promessa. E, crucialmente, a centralidade da graça de Deus, que promete redenção desde o início. E essa promessa de Gênesis 3,15, o proto-evangelho, encontra seu cumprimento em Cristo, que na teologia é chamado de o segundo Adão, né? Aquele que vence onde o primeiro Adão falhou. Essa é a síntese perfeita. Gênesis 1 a 3 estabelece o ritmo da história: criação, queda e redenção. Tudo o que vem depois, a história de Israel, os profetas, a vinda de Jesus, pode ser vista como um desenvolvimento desse tema inicial. Esses capítulos não são só sobre de onde viemos, mas também para onde estamos indo, a restauração final de todas as coisas. É uma estrutura narrativa incrivelmente coesa e poderosa. Sem dúvida. E a reflexão que permanece e que a fonte nos convida a fazer é como essa estrutura de uma ordem perfeita, uma queda dolorosa e uma promessa de restauração não apenas molda uma teologia, mas também ecoa profundamente na nossa experiência.
Onde vemos fragmentos da bondade da criação original em nosso mundo hoje? Como a gente lida com a realidade da queda em nós mesmos e na sociedade? E, principalmente, como a promessa de redenção redefine a nossa esperança diante de tudo isso?